Muito boa tarde. Está no ar o programa Praça do Município, o programa de 8 de abril de 2021. É o regresso deste programa depois de uma semana de pausa por causa da Páscoa. Na semana que antecedeu a Páscoa não realizámos o programa. Estamos de volta com deputados municipais em Évora. Esta semana contamos com a participação de Bruno Martins do Bloco de Esquerda, João Simas da CDU, Ananias Quintana do PS e Diogo Vasconcelos do CDS-PP. Não temos esta semana a participação do representante do PSD. Ora, muito boa tarde, quero agradecer a vossa participação, mais uma vez à distância, para evitarmos riscos da Covid-19. E vamos começar já com as notas de abertura. É o Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, a começar. Bruno, boa tarde. Por onde é que, enfim, que notas quer destacar neste início de programa? Por onde é que quer começar? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a quem nos ouve através da Diana FM. Eu tenho apenas 3 notas de abertura. A primeira, para, obviamente, dar relevo a mais uma fase deste desconfinamento gradual que se está a ocorrer. E para... Eu acho que temos que respirar todos um bocadinho fundo, porque quando estávamos confinados estava toda a gente a protestar porque estava confinada, agora está toda a gente a protestar porque tiram fotografias porque estão muitas pessoas nas esplanadas. Temos que ser um bocadinho mais tolerantes uns com os outros, perceber que as pessoas estão cansadas, tentar continuar a passar uma mensagem positiva, de esperança, e que cada pessoa possa ir cumprindo o máximo possível as regras para evitar a propagação do vírus, mas sem estes ódios entre pessoas que não levam a lado nenhum. Com o desconfinamento é natural que os casos vão subir. Eles estavam num nível muito baixo, e ainda bem que estavam, mas para manter um nível como estávamos agora nos últimos dias da semana passada, era necessário manter o confinamento, e isso não é possível. Portanto é natural que subam ligeiramente os números. Agora há que estar atento e há que ter a capacidade, mais uma vez repito, de rastrear rapidamente contactos e de testar rapidamente os contactos das pessoas infectadas. Isso é o mais importante. Um segundo ponto para a novela em torno das propostas que foram à Assembleia da República sobre a subida de alguns apoios sociais e do alargamento do âmbito. Está a ser muito triste e embaraçoso ver a postura do governo do Partido Socialista ao levar esta legislação a Tribunal Constitucional após a promulgação por parte do Presidente da República. Estamos a falar de apoios para milhares de trabalhadores independentes que neste momento estão a receber 200 euros ou menos por mês. E, portanto, estamos a falar daquilo que é resolver os problemas da miséria e da pobreza. E, portanto, estar a levar a Tribunal Constitucional invocando uma eventual lei tampão, quando foi o próprio Ministro das Finanças que disse que era possível acomodar o valor que está em causa no atual orçamento, é uma posição de força que o Partido Socialista quer tomar, mas que está a fazê-lo se calhar com as pessoas erradas, com a medida errada. Poderia ter tido uma posição mais firme em relação, por exemplo, ao novo banco, e aí teria se calhar o orçamento também viabilizado pelo Bloco de Esquerda, eventualmente, mas aí não tem esta postura de ser forte com os fracos e fraco com os fortes. É uma postura que não dignifica a esquerda e que não dignifica o país. E, portanto, espero que o Partido Socialista inverte esta lógica e que se deixe destes malabarismos e que pense realmente em quem está a sofrer mais com esta pandemia. Realçar ainda, só uma coisa, porque a maior parte das pessoas não sabe, a legislação está em vigor e tem que ser aplicada independentemente do que o Tribunal Constitucional venha a dizer. Aquilo que o Tribunal Constitucional pode vir a dizer, que até pode demorar algumas semanas, meses, poderá inviabilizar no futuro, fazer jurisprudência para o futuro, mas a atual legislação que foi promulgada tem que ser aplicada e, portanto, o Governo tem que começar a dar estes apoios a estas pessoas que bem necessitam deles para comer. Falamos de pessoas que necessitam de dinheiro para comer. Uma última nota, já que hoje é quinta-feira, logo à noite, há coisas que eu não compreendo. Logo à noite vai decorrer um debate com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, em que o Sr. Presidente da Câmara Municipal convida os cidadãos a fazer questões, um debate que julgo que é sobre a área ambiental,
que é feito no seu Facebook pessoal, não tem nada contra ser no seu Facebook e não no Évora Notícias, achava que fazia mais sentido se está a falar enquanto presidente ser no Évora Notícias, mas tudo bem, faça no seu Facebook pessoal, com o grafismo da Câmara Municipal, mas depois tem bloqueados os comentários onde podem ser feitas perguntas ao presidente e aos convidados, tem bloqueado a quem não é seu amigo no Facebook. Imaginemos que isto acontecia fora do âmbito das redes sociais, era a mesma coisa que estarmos no salão nobre da Câmara, alguém levantar o braço para fazer uma questão e o Sr. Presidente só dar voz a quem fosse seu amigo. Isto não dignifica a posição, portanto, se ele está a fazer enquanto cidadão, podia fazer o que quisesse, para quem quisesse, podia bloquear quem quisesse. Está a fazer como Presidente da Câmara e se diz que o âmbito é de auscultar, ouvir, receber perguntas dos cidadãos, não é. É receber perguntas dos seus amigos e isso deve ser clarificado. Acho que é um mau exemplo de participação, daquilo que se chama de participação, porque não é verdadeira participação cidadã. Muito obrigado, Bruno. Vamos para a nota de abertura do João Simas, da CDU. Boa tarde, João. Ora, boa tarde a todos os ouvintes, a todos os que estão aqui presentes. Eu tinha aqui umas 4 notas rápidas. A primeira é sobre Moçambique. A situação humanitária é muito grave em Moçambique, sobretudo no norte, em Cabo Delgado. Há grupos que são financiados pela Arábia Saudita e pelas monarquias do Golfo Pérsico e que são, normalmente a imprensa não fala muito nisso, mas são eles que financiam, porque não é por acaso que essa gente tem armas e dinheiro para avançar nesta mortandade. Há uma necessidade efetiva de Moçambique de ajuda internacional, mas há aqui equívocos. Eu penso que a ajuda internacional não pode ser a nível militar direto, quando muito instrução de militares, porque Moçambique é um país soberano e nós sabemos que quando há intervenções estrangeiras normalmente ultrapassam os propósitos iniciais. A outra nota é sobre o canal de Suez e Évora. Parece que não tem uma coisa a ver com outra, mas o canal de Suez é uma rota importantíssima, não apenas para o petróleo, mas para todo o comércio mundial, e quando, há umas décadas, o canal do Suez foi fechado, foi nessa altura que começou outra vez a rota do Cabo da Boa Esperança, e o Porto de Sines foi importantíssimo nessa estratégia. Portanto, Portugal interveio nesse sentido. Portanto, queria também sublinhar a importância do Porto de Sines e a ligação da linha ferroviária com a Europa, passando por Évora. Portanto, é uma questão importante. A outra era sobre a vacina da AstraZeneca. Eu vou tomar a vacina e vou tomar mesmo, a não ser que me proíbam, porque há aí muitas dúvidas das instituições da União Europeia. Vou tomar porque uma pessoa, se pensar friamente, as probabilidades de ter problemas são menos de uma pessoa por 1 milhão, não é? A questão das tromboses, isso ainda não está bem explicado. Agora, sei que as probabilidades de não tomar a vacina e de uma pessoa ser infectada são muito superiores. Se calhar as mortes são às dezenas de milhares por 1 milhão de habitantes. Portanto, é bom que as pessoas pensem bem nessa situação. A outra questão que eu tinha veio a propósito do processo de Sócrates, que já se arrasta há tantos anos, tantos, não sei, não percebi muito bem a estratégia do juiz de instrução e do Ministério Público. Acho que mais valia haver vários processos e resolver-se mais rapidamente do que andar neste mega processo. E a propósito disso, aparecem até os negócios com a Venezuela, da construção de casas, ainda bem que a Venezuela constrói casas, em Portugal constrói-se menos. Já também o ex-ministro do PS, Marcelino, também tinha um negócio de venda de pernil de porco, assim como também os negócios com a China são célebres, não é? Os governos, sobretudo do PSD, venderam empresas estratégicas à China, governo do PSD, CDS, é isso, e depois, quando é no discurso político, os outros é que pagam as favas, não é? Os outros é que são amigos da China e da Venezuela, eles fazem um negócio e é assim. E tenho dito. Vamos agora para a nota de abertura do Ananias Quintano, do PS. Boa tarde, Ananias. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Diana FM.
Eu apetecia-me fazer aqui uma introdução sobre aquilo que o Bruno disse, mas ficará para outra altura, sobre a questão dos diplomas irem para o tribunal e etc. Acho que é um pouco, digamos, demagogo estar a falar daquela maneira, mas lá iremos noutra altura. Eu apenas queria ter uma nota de abertura e a razão para ter só uma nota de abertura é para destacar apenas e só um assunto. E o assunto que eu queria destacar é o brilhante trabalho de limpeza que a autarquia de Évora está a fazer. Depois de 3 anos e meio sem se ter mexido uma palha e deixar a cidade suja como tem deixado, eis que o Executivo agora de repente acordou. Eu acho que é no mínimo, diria até escandaloso, ver a propaganda aos poucos metros de alcatrão que se fizeram, se arranjaram, ao anúncio da aquisição de novas máquinas, à recuperação de veículos que estavam no estaleiro há anos. Eu, por acaso, ainda foi esta semana, vi uma caminhonete de carga da Câmara que seguramente devia ter 40 ou 50 anos. Nunca tinha visto aquela meia N, era uma meia N, mas até essa foi arranjada e saiu cá para fora. Portanto, eu acho que isto é de tal maneira ridículo, chamamos-lhe assim, que o entendo como uma afronta à inteligência das pessoas do nosso Conselho, e eu sou deste Conselho, sinto uma afronta grande à minha inteligência com estas limpezas todas, estas obras todas, nesta altura. Mas o mais grave disto tudo, e para terminar, é que, de qualquer maneira, a cidade continua suja e basta vir aqui aos bairros periféricos da cidade, Horta das Figueiras, Malagueira, onde moro, para perceber que muito há que fazer. E agora vamos para a nota de abertura, a última é do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Boa tarde, Diogo. Olá, boa tarde a todos, meus ouvintes, aos meus colegas de painel. Espero que a Páscoa tenha sido boa. Ora bem, eu tenho aqui três notas. A primeira é para dar conta dos 10 anos do pedido de ajuda à Troika do ex-primeiro-ministro José Sócrates. Curiosamente, na mesma semana vai ser finalmente deduzida a acusação, em princípio, sexta-feira, não é? Contra ele do processo Marquês e tudo aquilo que gira à volta. Portanto, comemora-se no dia em que se comemora o pedido de ajuda, na semana que se comemora os 10 anos de pedido de ajuda, vamos ter a acusação ao ex-primeiro-ministro. A acusação não, no fundo é saber se... Dedução, sim, a instrução, saber se vai a julgamento. Exatamente, instrução. Sim, exato. Ainda há de ser indenizado. Epá, pois, espero bem que não, já acho bastante vergonhoso termos um primeiro-ministro naquele estrelaio, quanto mais se não temos que indenizar, mas pronto, vamos ver o que é que sai dali. Mas dar 10 anos disso, daquela célebre conferência de imprensa de José Sócrates e Teixeira dos Santos, em que José Sócrates antes estava mais preocupado como é que a Câmara estava a apanhar-se bem-se mal, em vez daquilo que estava para dizer ao país, e espero que isto aqui há aqui um padrão, não é? Mais uma vez estamos a sair de uma crise, mais uma vez a Europa naquela altura deu ordem para gastar, ou deu autorização para gastar, Pacto de Estabilidade, agora deu uma bazuca, mais uma vez está a apostar num investimento público, quem não se lembra da grande festa que foi o Parque Escolar, e pronto, e deu o que deu, e eu espero que não se repita a história, que não venha outra vez aí um grande buraco, mas sinceramente estou bastante preocupado com isso. Noutro registro, que dá conta da notícia que saiu a semana passada, que eu sinceramente não cheguei a perceber, mas parece que agora é preciso um estudo de impacto ambiental para o novo hospital. Há quem diga que sim, há quem diga que não. O presidente da CCDE, o presidente da ARS, o Dr. José Robalo, vem dizer que é só preciso, se for preciso, para candidatar a mais fundos europeus. Bem, eu acho que se calhar é ir buscá-los todos os que forem precisos, não é? Mas pronto, mas isto é a minha opinião. Mas pronto, mas mais uma vez o nosso hospital está envolto em complicação e deixa lá ver se é desta que o constroem ou se agora tem que aparecer mais um estudo aqui pelo meio. Espero bem que não. Tem dado nota no fim daqui dos números da pandemia do nosso concelho, que se tem estado a baixar, e esperar que as pessoas vejam este desconfinamento e que tenham calma e responsabilidade.
Acho que se pode fazer tudo, acho que está na altura de abrir, temos que abrir o comércio, temos que abrir a restauração, temos que abrir as lojas e as pessoas têm que ter, no fundo, têm que ter um bocado de responsabilidade que eu acho que tem tido. Eu acho que o povo português tem portado bastante bem no meio desta confusão toda, muito melhor que o governo, mas pronto, mas isso são contas de outro rodar e fico por aqui. Muito bem. Ora, vai ser um programa dedicado às eleições autárquicas, é o tema da rádio, as eleições autárquicas no Concelho de Évora, com o surgimento de mais nomes para concorrer à presidência da Câmara Municipal de Évora nas eleições autárquicas deste ano. Nos últimos 15 dias houve bastantes envolvimentos, já falámos aqui da candidatura de Henrique Sinsim pelo PSD, mas há novidade, penso eu, que na altura quando falámos não sabíamos que era em coligação com o CDS-PP, penso que ainda não estava isso definido. Entretanto, foram anunciados nestes últimos dias os candidatos de PS, José Calixto, atual autarca em Reguengos de Monsaraz, o candidato do Chega, Humberto Baião, e mais recentemente, ontem, o candidato do Bloco de Esquerda, Raul Rasga. Falta o PCP confirmar se Carlos Pinto Sá se recandidata ao cargo ou não. Ora, foi este o tema, haverá certamente muitas abordagens ao tema dos candidatos, até agora já anunciados à Câmara de Évora. Eu começava pelo Bruno Martins. Bruno, houve nestes últimos dias, nestas semanas, surgiram então mais candidatos. Que análise é que faz? Estamos há alguns meses das eleições, ainda não estão marcadas, será o Governo a marcar, mas por lei será entre finais de setembro e inícios de outubro. Sim, é natural que comecem a aparecer os nomes dos cabeças de lista à Câmara Municipal, essencialmente. Começam também a surgir nomes à Assembleia Municipal, que o PS julgo que foi o único que apresentou até ao momento. Portanto, é natural que estamos na altura, portanto não faz sentido começar a haver movimentações, a perceber-se claramente quem são as pessoas que vão encabeçar os projetos e que se mantenha esses nomes escondidos por alguma razão. Também acho natural, embora me entristeça de alguma forma como cidadão, que a CDU não tenha apresentado ainda o nome, nem há grande previsão para quando o vá fazer, mas acho natural, uma vez que, como temos visto, tem usado todos os meios municipais para poder fazer a sua propaganda e, portanto, pode deixar para mais tarde a apresentação de quem vai encabeçar a lista à Câmara Municipal. Sobre os nomes apresentados, julgo que sobre o Henrique Sinsim já falámos, não tenho muito mais a dizer. A coligação com o CDS é natural, é uma pequena prenda que o PSD dá ao CDS para ganhar mais alguns votos e permite que o CDS sobreviva a mais estas eleições, dado o panorama que está. Tenho todo o respeito, como já tinha dito pelo Henrique, estamos nas antípodas daquilo que é o pensamento ideológico e o pensamento para a cidade, mas tenho todo o respeito pelo Henrique Sinsim. Sobre a candidatura do Partido Socialista, não foi grande novidade. Eu sinceramente, eu exijo sempre mais à esquerda alguns valores do que propriamente à direita. Talvez quem esteja na direita pense exatamente o contrário, que exige mais à direita do que à esquerda certas questões. Eu exijo sempre mais à esquerda certos valores, nomeadamente os valores de ética republicana. E acho que esta coisa de termos autarcas profissionais, de termos pessoas cuja profissão é ser presidente de Câmara, me faz muita confusão no quadro democrático. Fez muita confusão ver Pinto Sá, depois de décadas a governar Montemoro Novo, e quando já não podia governar mais Montemoro Novo, ter vindo para Évora tentar governar Évora e conseguir governar Évora, assim como faz muita confusão que Calixto se preste a esta figura, de depois de ser também autarca durante muitos anos, em Reguengos de Monsaraz, e continua a ser, anuncia agora a candidatura à presidência da Câmara de Évora.
não está em causa o facto das pessoas serem eburenses ou não de nascença. E isso, eu acho que é claro, quando eu digo isto, que não está isso em causa. Eu acho que a Évora deve ser, e é um concelho multicultural que acolhe toda a gente, e acho natural que até haja pessoas que não tenham nascido em Évora e que se queiram candidatar aos órgãos, e acho que isso é positivo. É sinal que as pessoas vivem o seu concelho, o concelho onde decidiram viver de forma intensa e querem que ele se desenvolva melhor. Mas não é isso que está em causa, não está em causa o facto de Pinto Sá ter vindo de Montemor ou de Calixto vir de Reguengos, está em causa o facto de eles serem presidentes de Câmara que andam a saltar de concelho em concelho para se manterem no poder. E isso revela, por um lado, muito do caráter do próprio candidato, mas revela muito também daquilo que é a posição dos partidos, quase como se não tivessem outras escolhas que pudessem lançar e se sujeitassem a esta imagem de querer ganhar com a pseudo-imagem, com esta questão da imagem mediática de algumas pessoas só por terem sido presidentes de Câmara noutros sítios. Vejo isto com muito mau agrado, aliás, como vejo com muito mau agrado outras questões que acontecem inclusive no meu partido, como é o caso de ter deputados da Assembleia da República candidatos a municípios. Sou frontalmente contra, acho que a democracia não tem a ganhar com este tipo de questões, acho que as pessoas devem se envolver nos projetos porque sentem o seu conselho e não para manter uma qualquer posição, que é o caso claramente de Calixto, além de vai-lhe dar agora muito trabalho ter que apresentar a carta de rescisão aos bombeiros de Monsaraz, ter que apresentar a carta de rescisão na Fundação, ter que apresentar a carta de rescisão na Associação Transfronteiriça do Largo de Alqueva, ter que apresentar a demissão na questão da rede das europeias, como presidente da rede europeia das cidades do vinho, bem, de todos aqueles cargos que ele acumulou em Reguengos de Monsaraz e que agora vai ter que se desligar ou não, porque se calhar até não se desliga, está a pensar ser presidente da Câmara e continuar a ser presidente de vários institutos e associações em Montemor. O que eu posso dizer às associações aqui de Évora é que estejam atentas, provavelmente Calixto deve querer utilizar a mesma tática de montar uma teia para impor o medo como fez em Reguengos de Monsaraz. Sobre o candidato do Bloco de Esquerda, bem, eu, obviamente que sou muito parcial a analisar o Raul, não é? E agora falarei mais pessoalmente do que propriamente como dirigente do Bloco de Esquerda, fiquei muito satisfeito do Raul ter aceito este convite. É uma pessoa que, em termos pessoais, tem uma ligação já há alguns anos, e com conversas muito profundas na área da política e com esta ideia que surgia sempre nas conversas que tínhamos da necessidade de juntar a esquerda que não é sectária, a esquerda que vai para além das lógicas pseudo-partidárias e muitas vezes eu dava-lhe na cabeça porque ele pensava de uma determinada forma sobre aquilo que era importante para o país, outras vezes ele dava-me na cabeça porque achava que o Bloco não tinha estado bem a nível nacional ou a nível local, mas sempre críticas muito construtivas, e é um homem muito capaz de pensar o país e especialmente o nosso concelho de uma forma solidária, de uma forma agregadora, um homem capaz de criar pontes à esquerda e que encaixa perfeitamente nesta lógica que o Bloco de Esquerda quer imprimir e que está a imprimir nesta candidatura autárquica de movimento agregador de pessoas que estão à esquerda, que muitas delas não têm partido, mas que se revêem numa política de esquerda para o município de Évora, uma política inclusiva, solidária, transparente, que aposte na habitação, que aposte na justiça climática, que aposte na recuperação da economia. E, portanto, Raul Rasga é o candidato ideal, foi a nossa primeira escolha. Posso confessar que fui eu a primeira vez que lancei este nome para a mesa e, portanto, estou muito satisfeito de ele ter aceitado este convite. Está com uma força enorme, com uma vontade muito grande, e continuaremos este caminho de debate coletivo e de propostas coletivas para o Conselho. E pronto, eu julgo que é isto. Do candidato do Chega não vou falar. Muito bem, vamos prosseguir. João Simas, da CDU. Ora, isto vai levar duas... Como é que analisa este desenvolvimento
estes desenvolvimentos em relação às... Isto vai haver 2 rondas, não é? Sim. Eu, nesta primeira ronda, começo por uma introdução. A política, para mim, deve ser um serviço público e as pessoas não devem ser prejudicadas nem ganhar com isso. Portanto, não devem ser prejudicadas nem devem ter vantagens sobre isso. A lei permite que qualquer cidadão se candidate em qualquer lado, qualquer cidadão nacional. Aliás, já os estrangeiros podem votar em certas circunstâncias e há países da Europa onde os cidadãos estrangeiros também se podem candidatar às autarquias. Portanto, considero muito perigoso esse discurso, se a pessoa é de cá, se é de lá, não sei o quê, porque isso leva a um populismo e os eleitores não são estúpidos. Os eleitores votam e os eleitores é que decidem quem é que vai ser ou não quem é que vão ser ou não os presidentes da Câmara, os vereadores, etc. E nós temos que distinguir também as pessoas de políticas. Por exemplo, em relação a esses candidatos, eu conheço alguns. Há uns que não conheço muito bem, como o Henrique Sinsim, não tenho nada contra ele, nem nada disso. O presidente da Câmara de Reguengos também não o conheço bem. Conheço melhor o candidato do Bloco de Esquerda e do Chega, aliás, porque eles são também formados em História. Um deles fez estágio na minha escola, o outro eu participei até no estágio dele. Eu distingo claramente as pessoas das ideias políticas e distingo também as ideias políticas da prática política. Portanto, eu não tenho nada a ver com certos partidos ou certos grupos, mas as pessoas são uma coisa diferente. A mim o que me interessa são outras coisas, não é o primeiro candidato, porque as listas têm, e o nosso sistema eleitoral, o sistema autárquico tem uma coisa que é muito positiva, é que não é só o presidente que é eleito, são os vereadores também. Os vereadores têm um poder pessoal que lhe vem do voto popular. E além disso há a Assembleia Municipal e há as Assembleias de Freguesia e essas elegem depois a Junta de Freguesia. Portanto, eu acho que começar pelo candidato a Presidente da Câmara, isto para mim não é nada. O que me interessa mais são os programas. E os programas, também há programas vários. Os programas têm que ter em conta os recursos. João, não acha que as pessoas também contam? A pessoa não conta? Conta, mas primeiro tem que saber o que é que vai fazer. Não é? O que é que vai fazer? O que é que me interessa que uma pessoa seja boa pessoa? Uma pessoa pode ser boa pessoa e falhar imenso. Interessa-me é o que é que vai fazer, o que é que propõe e como é que vai fazer. Porque isto uma pessoa pode dizer assim, vou fazer um estádio de futebol e depois está à espera que os eleitores se esqueçam, depois não há recursos para isso, vou fazer um hospital, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Interessa os recursos financeiros, os recursos humanos, etc. Eu gostava de saber, neste momento, e gostava que fosse discutido, questões como esta. O que é que se pensa fazer com a candidatura à Cidade Europeia de Cultura, por exemplo? O que é que se pensa sobre o urbanismo? Vamos entregar o urbanismo aos empreiteiros ou vai haver uma discussão sobre a cidade, isso? A habitação social. Como é que vai ser? Quais são os recursos da Câmara? Qual é o papel do Estado, etc. E a habitação social incluindo a classe média. A questão da água em alta. Vamos fazer a asneira que se fez, entregar a água em alta a uma empresa que agora já tem a sede em Lisboa? Ou vamos exigir que a água em alta seja gerida pelos municípios daqui da região? As vias de comunicação e os transportes, como é que vai ser? Incluindo até vias cicláveis. Agora fez-se uma, há pouco tempo, que foi importante, dos canaviais para aqui, do Bacelo para aqui. A promoção da cultura, como é que vai ser a relação com os agentes, que infraestruturas, vamos investir nos teatros, nos edifícios ou não, vamos acabar com isso? Qual é a relação com as escolas, etc. Já agora, o atual presidente da Câmara de Évora, eleito pela CDU, ainda não anunciou a recandidatura. Acha que anunciar. Mas acha que é importante ou acha que também o que está por trás, no fundo, a pessoa não é importante neste caso também? Nem tem que anunciar, porque a questão
não é um presidente da Câmara, é um programa, é uma lista que inclui o presidente e os vereadores, a Assembleia Municipal, as freguesias, etc. Isso tem que ser discutido e está a ser discutido. Portanto, não vamos começar com o final do processo. Primeiro as ideias, primeiro o programa e depois é que se avança com a lista, e a lista vai ter que ser consensual. Isto é discutido, isto não é uma questão de individualidades, é uma questão de um programa coletivo. Portanto, eu estava a pôr questões que devem ser discutidas, havia muito mais e nós podemos ainda falar disso. Isso é que interessa, qual é o futuro desta cidade, não é que há uma figura. O que é que me interessa? Aparecer uma pessoa que pode ser muito simpática ou não, e sem saber o que é que ela vai fazer. Nós já tivemos experiências más, não apenas aqui em Évora, mas noutros locais do país, portanto temos que saber qual é o programa, é isso. E depois na segunda ronda falamos bem. Muito bem. Agora é o Ananias Quintano do PS. Ananias. Eu digamos que em relação aos outros candidatos conheço-os todos e não conheço nenhum, ou seja, conheço, sei quem são, mas francamente não tenho grande ligação, nunca tive com as pessoas. Sei que o Raul Rasga foi aluno da minha escola há uns anos, conheço o do Chega também, que é de História e também passou pela escola, mas não tenho assim, não os conheço bem. Em relação ao candidato do PS, nós temos que perceber duas coisas, que o PS certamente tinha mais gente, teria mais gente competente para colocar como candidato à Câmara. Entre alguns conhecidos em Évora ou, se calhar, alguma competência em termos de gestão, o PS acabou por escolher José Calixto. Porque falou-se muito ultimamente de José Calixto em 3 ou 4 situações, exatamente para tentar alguma chamuscadela, na verdade, mas faltou uma questão que eu nunca ouvi falar na praça pública. Falou-se do lado de Reguengos, falou-se da vacina, enfim, mas não se falou que José Calixto está em Reguengos desde 2005, que recebeu uma autarquia com 24 milhões de euros de ativo, vai deixá-la com 65 milhões de euros de ativo. Também nos falou que só há 2 anos é que Reguengos saiu do PL e ele conseguiu, portanto, ir investindo, mesmo estando dentro do PL. Portanto, ou seja, ele conseguiu equilibrar as dívidas, a dívida da autarquia, mas com investimentos. Portanto, mas o anterior presidente também era do PS, ele conseguiu, portanto, conseguiu pagar obras, e promovendo obras, e conseguiu ir buscar os recursos financeiros sem enterrar o município, pelo contrário, retirou do PAEL. Portanto, não me parece que seja uma má escolha, pela gestão que tem feito na Câmara. Portanto, eu acho que ninguém fala disto, fala-se das outras coisas que, enfim, sabemos porquê, mas não se fala desta questão da boa gestão que ele fez em Reguengos, e de facto, se foi ele, sabem, aliás, o Bruno já disse que ele pertenceu a isto, pertenceu àquilo, pertenceu a outro, muita coisa porque era convidado para isso, e pôs Reguengos no mapa. Digamos que a zona de Reguengos, o concelho de Reguengos, foi posto no mapa por uma parte pela atuação dele, e não só Reguengos. Nos últimos meses é verdade. Nos últimos meses teve direito a noticiário. Nos últimos anos. Os eventos que têm feito em Reguengos, que em Évora nem passa pela cabeça a fazer, e que têm não só sido bons para o Conselho de Reguengos, mas até para o Distrito. Portanto, eu acho que a escolha do PS é natural, é um elemento do Partido Socialista, demonstrou competência no que tem feito em termos de equilíbrio do outro município, e foi o que foi convidado para aqui. Em relação ao que o João Simas disse, e com algum sentido, eu acho que não é o Presidente que faz a Câmara. Eu acho que é fundamental haver uma equipa, que será escolhida por ele, certamente, mas que haja uma equipa forte e consiga estar ao nível das várias situações que vão aparecer de todo o tipo, urbanismo, sei lá, uma série de coisas que terão que ser resolvidas. Portanto,
Acho que foi uma boa escolha e o PS optou pela experiência e já pelo bom currículo que ele teve nestes últimos anos em relação à gestão da Câmara de Reguengos. E agora é o Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Boa tarde, Diogo. Diogo, um comentário sobre os mais recentes desenvolvimentos nas autárquicas aqui em Évora. Ora, eu quero começar por dizer ao Bruno que o CDS não precisa de ajuda de ninguém, está muito bem sozinho e se fizermos esta coligação com o PSD foi obviamente no interesse dos municípios de Évora, para ver se tiramos de vez a esquerda do governo da Câmara, porque como já se viu tem sido uma desgraça há 40 anos, portanto vamos ver se desta vez Évora se livra do obscurismo da esquerda e vê o raiar do sol com o nascimento de uma alternativa à direita, que vai meter Évora... Isso parece uma linguagem republicana, o raiar do sol. Meter Évora no sítio que merece. Maçonaria é que fala assim. Posto isto, a maçonaria também é mais à esquerda dela, para o PS. Até o Dom Pedro IV foi da maçonaria. Esse também não era do CDS. Posto isto, vamos começar aqui pelos candidatos. Temos mais 3 candidatos, não é? Temos o Calixto, temos o professor Baião e o professor Rasga do Bloco de Esquerda. Para já, para saudar aqui o desportivismo do PS em ceder jogadores às outras equipas aqui no processo autárquico. O professor Baião foi do PS e o professor Rasga também foi do PS, portanto o PS, que eu não percebo, já que eles eram do PS e são cá dentro, porque é que não concorreram eles pelo PS e tiveram que ir buscar a Reguengos? Quer dizer, não se percebe esta troca de lugares, este bailado de lugares aqui é muito estranho no Diogo, isso é como ao futebol, no PS. Nem todos os júniores vão jogar para a primeira equipa. Tem uns defesos muito complicados. Mas esses são pagos. Nós, como nunca trocamos de jogadores aqui com a esquerda, só trocamos aqui com a direita, portanto não sabemos como é que são os vossos acordos, mas é interessante de assistir e ao menos conhecem-se todos. Relativamente ao candidato do PS, eu concordo, desta vez concordo com o Bruno, acho que a profissão de Presidente de Câmara não é. Presidente de Câmara é uma profissão, Presidente de Câmara eu vejo a política e vejo tudo isto que nós andamos aqui a fazer como um serviço ao país e um serviço aos cidadãos, cada um com a sua ideologia, obviamente. O que eu defendo que é melhor para a minha cidade e para o meu país não é o mesmo que o Bruno defende, nem com o João, nem com o Ananias, mas no fundo o que nós estamos aqui a fazer é prestar um serviço e acho que não deve ser eternizado, e o político profissional faz-me um bocado de confusão. Acho que as pessoas devem ter um percurso académico ou profissional ou social, qualquer coisa, antes da política, depois quando são chamados, quando acham que é a altura, dão de si à causa pública e servem o país e servem as pessoas. E quando esse tempo termina, eu acho que é saudável e até higiênico que as pessoas saiam da política e voltem à sua vida e voltem aos seus afazeres. Podem continuar a ter intervenção política, mas acho que uma pessoa ser Presidente de Câmara a vida toda, acho que não é para isso que foi feita, que a democracia foi inventada, mas lá está no seu direito, e o PS está no seu direito de escolher. Acho que as pessoas de Évora vão perceber e vão agir em conformidade. Eu tenho anticorpos, não tenho anticorpos políticos com o Presidente da Câmara de Reguengos, porque ainda me lembro de toda a sua gestão Covid e principalmente daquela cena de levar a vacina. Eu acho que deve ter sido do primeiro lote que chegou a Portugal, já ele estava a ser vacinado. E eu tenho tios meus com 80 anos que ainda não foram vacinados, vão ser vacinados esta semana.
tios e pessoas minhas conhecidas com doenças graves que ainda não foram vacinadas, vão ser vacinadas esta semana, e o presidente da Câmara de Reguengos deve estar quase à procura da terceira dose, e foi num subterfúgio perfeitamente ridículo e perfeitamente evitável que ele usou para levar a vacina. Portanto, eu não perdoo essa situação e acho que tem que ser aqui dito. Mas acha que os eleitores de Évora vão perdoar, vão se esquecer? Epá, o assunto vai... Eu espero bem que não, Sérgio, porque eu acho isto extremamente grave. Ou acha que as justificações que já foram dadas ou que possam ainda vir a ser dadas podem minimizar e as pessoas podem aceitar? Eu acho que ele já deu explicações todas que tinha a dar e eu não as aceito, e também não foram aceitos pelas normas que estavam em vigor. As normas que estavam em vigor não previam aquilo. O problema daquilo foi que, como no PS todos protegem uns aos outros, não seja em conformidade com essa situação, mas obviamente estamos a falar da mesma pessoa que disse em julho que era presidente da Fundação por inerência, ia lá muito pouco e que praticamente não participava na gestão. Isto são palavras dele, não são minhas. Portanto, depois em janeiro já tem claro todos os dias para levar a vacina. Quer dizer, é triste e, enfim, e é triste também. Eu acho que não vi necessidade nenhuma de andarmos nesta troca de cargos, vou ser presidente aqui ou vou ser presidente ali, depois vou para deputado, depois vou para... Caramba, não acho que não é saudável. Não é saudável e os políticos têm que ser mudados, acho eu, e acho que não é aceitável. Mas está no seu direito, infelizmente pode, porque eu acho que depois daquela situação devia ter havido consequências, não as houve. Em Portugal nunca há consequências para nada, que toda a gente faz o que quer e nunca ninguém tem consequências. A única coisa boa é que ele vai resolver o problema da falta de emprego em Reguengos, porque quando ele se vier embora, se despedir dos 12 cargos, mais aqueles que ele diz que tem e não tem, que é o presidente da Fundação e por aí fora, aquilo vai dar emprego a toda a gente lá em Reguengos. Portanto, acho que isso ao menos faz uma última coisa boa para o Reguengos, que é resolver o problema do desemprego. Os outros candidatos, eu não conheço o candidato do Bloco de Esquerda, não sei quem é, não conheço de vista, pronto, que isto é uma cidade pequena, mas nunca privei com o senhor, nem conheço, portanto não posso dizer nada, nem de bom nem de mau. Espero para ver, acho positivo que seja, acho positivo que as pessoas avancem e que se candidatem. O candidato do Chega, também não eu conheço melhor, eu conheço pessoalmente, por outras questões que não políticas, e pronto, e desejo-lhe tudo de bom ao professor Baião, que é uma pessoa que tem um percurso de vida interessante, também veio do PS, como candidato do Bloco de Esquerda, e pronto, e o que é que eu ia dizer? Vamos fazer uma segunda ronda, Diogo. Tá bem, ok, pronto, tirando aquela questão que eu já referi sobre o candidato do PS, não tenho mais nada a comentar sobre os outros. Muito bem, vamos fazer uma segunda ronda sobre este assunto, porque era também o tema que o Bruno Martins, que era do Bloco de Esquerda, que era ele que tinha que escolher o tema para hoje, ele escolheu também as eleições autárquicas, os candidatos anunciados à Câmara de Évora, e nesse sentido eu perguntava, não sei se o Bruno depois quer pegar por outra vertente do assunto, mas eu perguntava, acredita que haverá mais candidatos ou o leque de escolhas fica por aqui, juntando obviamente a recandidatura de Pinto Sá? Pois que não sei. Poderá sempre aparecer mais algum partido ou mais algum movimento, veremos, não faço ideia, não faço mesmo a ideia. Em Estremoz temos um antigo militante do PS que agora está no Nós Cidadãos, portanto tudo pode acontecer até à última da hora, veremos. Sinceramente não é algo que me preocupe muito. Sou a favor de que haja muita escolha para que as pessoas possam analisar as diferentes propostas, possam tentar
propor dentro de cada movimento, partido, as suas propostas para a cidade e para o concelho e ver qual é a candidatura que melhor acolhe essas ideias. E isso é o mais importante, que as pessoas, nas eleições nada está adquirido nem nada está vencido à partida. Às vezes temos esta ideia, mas nada está vencido à partida e portanto será o combate de ideias e de propostas que imperará, obviamente. Mas ficámos a saber aqui algumas coisas importantes neste debate. Primeiro ficámos a saber que não vamos ter candidato da CDU antes de ter programa da CDU. Portanto, há aqui um compromisso que vamos ter primeiro o programa da CDU e só depois o candidato. Programa e equipa, isto não é indivíduos, não é personalidades. Não, okay. Pois não, isso é o que eu sempre disse. É o que eu sempre disse. O Bloco de Esquerda tem apresentado as suas propostas e tem vindo a apresentar as suas propostas e a par daquilo que é agora a apresentação do seu cabeça de lista à Câmara Municipal de Évora. Agora, há outra coisa que é importante, é que os programas depois sejam cumpridos e, portanto, eu proponho que se revisite o programa municipal da CDU para estes 4 anos. Eu estive a fazer esse exercício e até tirei uns prints muito interessantes, vários, infelizmente tirei vários prints de promessas eleitorais que não foram cumpridas e, portanto, é um tempo também de prestação de contas e não de tentar limpar a imagem à última da hora. E vou sublinhar só mais uma vez, às vezes parece que falo chinês, mas acho que não, acho que falo português. Não se trata de os cidadãos estarem impedidos por lei, não se trata de virem de Reguengos ou de Montemor ou de Arraiolos. Évora é uma cidade aberta e felizmente e inclusive, ainda bem que é, está em causa a questão de ética republicana, de eu discordar fundamentalmente que exista esta ideia de profissão Presidente de Câmara. Hoje em dia já ninguém leva a sério, por exemplo, quando o Pinto Sá diz que é professor universitário, ninguém leva a sério porque ele não exerce há décadas, como também ninguém leva a sério que o Calixto diga outra profissão sem ser Presidente de Câmara. E isto eu acho que não é um bom princípio, não é ilegal, embora a interpretação o espírito legislador da lei de limitação dos mandatos eu acho que não era aquele, foi mal redigida a lei e pronto, há aqui sempre quem contorna a lei e é o que está a acontecer. Portanto não tem nada a ver com as pessoas virem de outros sítios. Eu não nasci em Évora, sinto-me évorense, estou cá há muitos anos, mas não nasci em Évora e não sinto que sou mais ou menos do que alguém por esse facto, e portanto deixar isso bem claro. Também eu ao ouvir o Ananias pensava que tinha visto mal os dados, então fui confirmar. Ainda não temos a prestação de contas de Reguengos de 2020, mas em 2016, na conta 59, a Câmara de Reguengos tinha um saldo devedor de 11 milhões e 400, em 2017 13 milhões 843, em 2018 14 milhões 262 e em 2019 16 milhões 744, portanto uma dívida sempre a crescer e ainda não temos os dados de 2020, tendo em conta esta tendência, calculo que não tenha havido inversão. Portanto, quando falamos do Calixto também, não é só a aparência que ele procura dar, é importante também analisar os documentos e aquilo que tem acontecido, e basta ir ao site da Câmara Municipal de Reguengos para ver o saldo devedor da Câmara e a sua evolução. Também há... Escapou se calhar a boca para a verdade também do Ananias quando disse que tiveram que fazer uma escolha entre conhecidos, entre pessoas eventualmente conhecidas ou alguém que tivesse competências de gestão. Se calhar enganaste, mas foi isto que disseste. Não disse isso. Foi isto que disseste, foi a frase que disseste. Eu acho que isto diz muito do PS local. Portanto, temos algumas pessoas conhecidas, mas sem competências de gestão, tiveram que ir buscar alguém. Não digas aquilo que... podes não querer ter dito isso, mas disseste esta frase, disseste que eu apontei no momento em que tu a disseste. Eu disse certamente que em Évora há pessoas competentes e optou-se pela experiência. Foi aquilo que eu disse. Experiência nas competências de gestão. Certamente, haverá cá pessoas também. Eu acho que aliar tem-se visto muito bem que a experiência enquanto com essas tais competências de gestão
temos visto em muitos sítios, o Isaltino Moraes tem muita competência de gestão, o Pinto Sá, que o PS tanto critica, tem tantas competências de gestão e tantos anos de gestão, e isso não quer dizer nada. Às vezes temos grandes presidentes de Câmara que nunca foram presidentes de Câmara e que transformam os seus municípios. Portanto, eu acho que isso não é um... Acho que isso pesou na escolha do PS, e isso aí o PS saberá o que é que pesa nas suas escolhas. Agora, acho que, obviamente, acho importante que agora comecem a estar em cima da mesa as ideias, as propostas, a forma como executam essas propostas e, essencialmente, quem for eleito que seja capaz de cumprir aquilo que prometeu. Muito bem, vamos prosseguir agora com o João Simas, da CDU. João. Há aqui questões interessantes que já deviam estar para trás do sol posto há muitos anos. Uma coisa é a política, outra coisa é a moral particular. Não gostam. A lei existe. Se as pessoas podem candidatar, candidatem-se. Agora, moral particular, moralismos, puritanismos, não. Isso eu não alinho com essas coisas. O ataque constante ao Pinto Sá, por parte do elemento do Bloco de Esquerda, sempre a suspeita. Eu acho que isto não interessa, isto não se vai a lado nenhum com isto. Se o Pinto Sá não é Débora. O Pinto Sá não é. Eu não disse isso. Simas, isso é que eu não te admito, que ponho as palavras na minha boca. Eu não disse se o Pinto Sá que era Débora ou não. Eu disse que não foi que ele vinha sobre aquilo. Não, o que eu disse. Não, desculpa lá. O que eu disse foi que ele vinha como presidente de Câmara de Montemor passados vários anos. Para mim isso não. Para mim isso não. Bom, mas agora falo eu, não posso. Podes, só não ponhas a na minha boca que eu disse que ele não podia porque vinha, vinha de Montemor ou porque nasceu ou não. Porque é Débora, porque é de Montemor, porque é isto, porque é aquilo. É sempre suspeitas constantes, não vale a pena. Isso é uma demagogia que eu não alinho com isso, nem com esse moralismo. Além disso, eu não queria falar disto, mas Pinto Sá eu conheço desde os 16 anos. Andava aqui no Liceu de Évora, se ele não é de Évora, não sei o que é. Foi professor na universidade, estudou na Universidade de Évora, foi professor na Universidade de Évora, sempre esteve ligado a Évora. O pai dele eu conhecia, fez parte do movimento de oposição. João, mas eu não disse se o homem era de Évora ou não era de Évora. Então, mas para que é essa Eu próprio disse, eu não nasci em Évora, vim para Évora com 18 anos. Toda a hora. Quer dizer, eu não disse que isso era um problema. Não percebo. Nem é suspeito, é um facto. Ele foi décadas presidente em Montemor e agora continua como mais umas décadas como presidente em Évora. É isso. Nem percebo. Não são intrigas pessoais, isto é político. É uma questão política. Não, isso é moralismo, isso é puritanismo. Temos de avançar. Ficam as diferenças. Sérgio, desculpa lá, estar a pôr palavras na minha boca é chato e isso eu não posso admitir, desculpa lá. Mas estás sempre a falar nisso. Pronto. Posso adiantar? Sim, sim, pode. Manda aqui nisto. Não. João Simas, diga lá. Espero que não. Eu acho também é muito interessante nestas eleições a questão dos candidatos, a proveniência do PS. Parece que o PS tem sido uma escola de dissidentes, não é? Portanto, é o candidato do Chega, que já foi do PS, é o candidato do Bloco de Esquerda, é uma possível candidata do movimento de cidadãos, que não se sabe se vai, se não, mas já aqui se falou na rádio sobre isso. Se calhar falta muita discussão política, porque estas coisas não é só de personalidades, não é só de pessoas, não é só discutir questões pessoais, intrigas, se é daqui, se é dali, se fez isto, se fez aquilo. Claro que as pessoas devem mostrar o seu percurso. Se o Presidente Arguengos fez algumas coisas, deve mostrar o seu percurso. Se o candidato do Chega também fez algumas coisas, também deve mostrar o seu percurso. Não tenho nada contra isso, não vou entrar nessa linha. Mas eu também lembro que, já agora falando no PS, que ainda há tempos o ex-presidente José Ernesto disse que os candidatos do PS à Câmara Municipal são para queimar. Ele lá sabe. Agora é o Ananias Quintano do PS. Ananias. Só aqui dizer algumas coisas. Que a preocupação de atacar o José Calixto é de tal ordem que até se vai buscar. Vamos lá ver. Eu o que disse foi que o José Calixto entrou para a Câmara em 2005 e que a autarquia nessa altura tinha 24 milhões de ativos e que neste momento tem 65 milhões de euros de património. Foi aquilo que eu disse.
Mas nada, é evidente que a Câmara é devedora certamente de alguma coisa, até porque sei do PAEL, mas certamente... Desculpa lá interromper, certamente, mas a Câmara não era gerida pelo PS antes? Era, todas se fosse uma coisa, a gestão dele é esta, portanto, 2005. Portanto, agora não percebo esta preocupação destes ataques em relação a outras questões, em relação ao ser um paraquedista, como já ouvi por aí, o que não é verdade. José Calixto estudou em Évora, e José Calixto é economista e esteve a trabalhar em Évora, numa empresa em Évora, portanto, antes de ir para Reguengos. Portanto, a profissão de José Calixto, ele nasceu em 2004 e foi para a Câmara em 2005. Já tinha um percurso antes e uma vida profissional. Portanto, não é por aí. Em relação também à questão, e eu acho que é bom que as pessoas percebam que antes da pandemia havia Reguengos de Monsaraz e o presidente da Câmara de Reguengos era José Calixto. E que vão ver a obra para trás. Com o que é que ficou, como é que Reguengos está neste momento e como é que estava antes de 2005. Em termos de eventos, em termos do conhecimento que hoje as pessoas têm de Reguengos. Em relação, e é aquilo que se fala sempre, infelizmente, da vacina. José Calixto levou a vacina, e vou falar nisto, custa-me falar nisto porque é uma coisa tão porque posteriormente foi tantos casos, já ninguém falou em mais coisa nenhuma, posteriormente a questão dos lares foram tantos, já ninguém falou em coisa nenhuma, e quando o José Calixto disse que era presidente por inércia, é verdade, e que disse que não era executivo também é verdade, mas desde a altura em que começou a haver a preocupação e a questão com o lar, ele começou lá a ficar, de tal maneira que muitas das semanas era ele quem lá dormia uma noite e era o comandante da Força Militar de Estremoz, dormia outra noite. Portanto, ele, aí, a partir daí começou-se a embrenhar no lar, daí o facto de ter metido na lista, do lar, e essa lista é com o nome dele ser homologada para a Direção-Geral de Saúde. É isso que a pessoa tem documentos que provam isso. Portanto, eu acho que, na verdade, a gente preocupar-se só em atacar, é bom que se veja também o resto. José Calixto, como outra pessoa qualquer, como outro candidato qualquer, está no seu direito de concorrer, de aceitar a proposta que foi feita pelo PS, e ponto final. Depois, tudo o resto se verá, virá aí um programa, veremos depois, ao final do mandato, se ele é cumprido ou não. É evidente que a gente pode, olhando para as propostas destes candidatos, as candidaturas, ou pelo menos as declarações destes candidatos, não se consegue ver nada, nem do Bloco, nem do Chega, nem do Sim, do PSD, porque não há, de facto, ainda programas, ainda não há detalhes daquilo que querem fazer, como não há ainda de José Calixto. Portanto, no final dos mandatos das duas uma, ou de facto, quem ganhou, e se for José Calixto, espero eu, fizer alguma coisa de jeito, deverá continuar. Se fizer como fez a CDU agora, que está lá há 8 anos e não fez nada de jeito ainda, deverá sair. Vamos lá para a última intervenção, é a do Diogo Vasconcelos. O Diogo. Ora bem, eu sobre esta questão não tenho mais nada a acrescentar, só que me custa assistir ao que tenho estado a assistir na minha cidade nos últimos tempos, que é há sempre aquela história famosa do que se falava na Madeira do Alberto João que mandava vir a banda e fazia um almoço para inaugurar 50 metros de estrada. Uma vez ele fez isso, e é o que parece estar a acontecer em Évora. Quer dizer, saíram os boletins da junta, ninguém via há não sei quanto tempo. É ver aí, como dizia o Ananias, e com razão, carros da Câmara por todo lado, tudo a ser limpo, tudo a ser engraxado. Quer-se dizer, os portugueses, os aborenses não são parvos, não é? Não percebo mas isto não é só em Évora, isto é transversal ao país inteiro. Não é só em Évora que isto acontece, em Lisboa assistimos ao mesmo, assistimos em todo lado, vemos um mandato inteiro a cortarem árvores na cidade, agora plantam as árvores. Portanto, não é nada de surpreendente mas só que me custa um bocado. E quanto à questão dos juízes de valor e dos juízes de moral, eu não faço juízes de valor a ninguém, nem juízes de moral a ninguém. O que eu acho é que, para mim, e nós estamos aqui neste programa, podemos dar a nossa opinião,
e é para isso que cá estamos. Para mim, isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E venham-me dizer o que disser, eu conheço a lei, eu também acho que a lei foi mal feita, aí concordo com o Bruno, eu acho que foi mal feita de propósito, porque quiseram moralizar uma coisa e moralizaram até só até certa medida, mas eu acho que foi mal feita de propósito. Tenha todo o sentido esta limitação de mandatos, como na Assembleia da República, como em todo lado devia haver limitação de mandatos, e caramba, devia haver limitação de intervenção pública, não podem ser sempre as mesmas pessoas. As pessoas têm que criam vícios, e não conhecem, depois não conhecem não conhecem a sociedade e não conhecem não conhecem, não têm, ficam sem contacto com a realidade. Portanto, eu acho que continuo a dizer a mesma coisa, acho que é perfeitamente evitável reciclagem de candidatos do PS e é perfeitamente evitável o que estamos a assistir à esquerda na Câmara de propaganda com meios públicos, que é o que é no fundo o que está a ser feito, e daí não haja dúvidas nenhumas sobre isso. Quanto à questão da vacina, eu já não vou voltar a esse assunto. As pessoas onde pensar aquilo que quiserem, as ações ficam com quem as toma, e eu acho que as pessoas vão saber pesar, os candidatos que têm. Se houver mais algum que venha também, por mim não tem problema nenhum. Se for algum professor do PS, que é o mais provável que venha também, mas que haja elevação no debate político, que é importante na nossa sociedade, discutam-se os temas, discutam-se as propostas, e no fim tenhamos o Henrique Sinsim a Presidente de Câmara. É o meu desejo. É o meu desejo para 2021 na cidade de Évora. Só uma coisa rápida. Sim, João. Eu acho estranho este discurso sobre a acumulação, sobre a continuação dos mandatos. O que acho mais perigoso é a acumulação de cargos. Isso acontece em muitos deputados da Assembleia da República, acontece nas câmaras, etc. Isso é que é perigoso. Agora, os candidatos apresentarem-se novamente a eleitorados diferentes, não vejo problema. Os eleitores não são estúpidos. Os eleitores sabem onde votam, não são um rebanho qualquer. Não podemos impedir os eleitores de escolherem os candidatos. Que às vezes a questão é essa. Posso só dizer uma coisa? Pode, sim. Só a propósito da questão dos candidatos irem do PS. O PS é uma escola de formação, não é verdade? E como qualquer clube, quando chegam aos séniores, uns servem, outros não servem, não é verdade? E então acontece esta situação. Servem para o Bloco de Esquerda e para o Chega. Para o PS. Desculpa lá. Essa nota do humor a acabar. Deixa-me só dizer aqui duas coisas. Desculpem lá, esta nota do humor tinha ficado bem, mas eu tenho que dizer aqui duas coisas. A primeira é que, obviamente, e aliás, as pessoas, como foi dito aqui, bem, não são estúpidas. Obviamente, tudo aquilo que eu falo não é um ataque pessoal. Eu não tenho nada contra mas parece. A pessoa. Não, se parece é porque. Eu tenho 90% de certeza que é a limitação minha, mas 10% pode ser limitação tua. É o tom, pá. Pode ser a limitação minha, pronto, não consegui me expressar bem, eu vou fazer um esforço para tentar analisar a minha forma de expressar. Desculpa lá, ataques. Eu não fiz nenhum ataque pessoal ao candidato do Bloco de Esquerda, nem ao do Chega, nem ao do PSD, mas tu estás sempre a falar no Pinto Sá, não sei porquê, e sempre sob suspeita. Até com o Facebook tu vês com isso. O Facebook é uma questão pessoal. O Facebook não é uma questão pessoal. O Facebook não é uma questão pessoal porque ele é apresentado como Presidente da Câmara e tem um cartaz da Câmara Municipal. Então o que é que ele faz? É Presidente da Câmara. Ia dizer que é a profissão dele. Okay. É a profissão dele, já percebi. É a profissão dele e pode utilizar cartazes. Não, já estás a querer baralhar. Pode utilizar cartazes com a Câmara Municipal, tudo bem. Deixa-me só continuar o meu raciocínio. Obviamente que não são ataques pessoais. Sim, Bruno. Não, desculpa, Sérgio, eu tenho que esclarecer isto. Não são ataques pessoais, são questões políticas. Questões políticas. Eu sei que nesta cidade. É moral. Posso acabar, fogo, pá. São questões políticas
E, obviamente, da minha visão política que me vincula a mim, não tenho qualquer problema em assumi-la, mas são questões políticas, quem gosta, gosta, quem não gosta, põe à borda do prato. Eu não vou mudar a minha estrutura de valores, a minha estrutura de ética, que é a minha, que não tem que ser de toda a gente, é não a minha, podes estou a impor, vincular. não podes Mas eu não estou impor. a querer impor a ninguém, estou a dar a minha opinião, tal como tu estás a dar a tua opinião. Ora bolas, então eu não posso dar a minha opinião, só porque é contra o Pinto Sá. Pá, eu não estou no PCP para me mandarem calar, desculpa lá. Por isso é que eu não fui para o PCP, porque não admito que me mandem calar, era só que faltava. Eu não estou a mandar calar, tu é que me estás A segunda questão é que tenho muito orgulho que o Raul Rasga tenha sido militante do Partido Socialista. Não tenho qualquer problema com isso. Os meus pais foram militantes do Partido Socialista quase toda uma vida, até que acordaram e deixaram de ser. Não há problema nenhum, porque os verdadeiros socialistas vão encontrando o seu caminho e, portanto, é natural que os verdadeiros socialistas saiam do Partido Socialista e que encontrem outros caminhos, seja no Bloco, no PCP, noutros movimentos, porque, de facto, aquilo que temos visto nos últimos tempos mostra bem que o socialismo saiu há muito tempo do Partido Socialista. Temos mesmo de terminar. Foi uma nota do humor do Bruno, é só isso que eu ia dizer. O João Simas tem o braço levantado. Tenho o braço, mas não. Quer dizer, para mim, política é política moral. Era para e as pessoas não podem andar sempre sob suspeita. Não, é isso não. Eu não alinho suspeita nenhuma. Eu não alinho com isso. Eu não tenho suspeita nenhuma, pá. Vamos terminar o programa desta semana. Quero agradecer mais uma vez a vossa participação à distância. Muito obrigado. Regressamos 2 a 8 dias à mesma hora. Okay. Boa tarde.